Olá pessoal, eu sou o João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura. Se você é novo aqui no canal, a gente fala aqui sobre ciência, mais especificamente voltada para a acupuntura, para a medicina chinesa, área da saúde, que é a minha formação. E no vídeo de hoje a gente vai estrear um quadro, assim como a gente fez no vídeo passado, que a gente discutiu ali, analisou um artigo científico de acupuntura. Então, se você não viu, já cola lá. Esse é um tema que é bastante importante, né? Porque o meu objetivo com o canal é exatamente trazer as informações para que as pessoas sejam autônomas na sua crítica com relação à saúde de um modo geral, mais especificamente à acupuntura. E o quadro que a gente está estreando hoje aqui é um quadro talvez um pouco mais descontraído, mas que não deixa de ser informativo e científico, que é um quadro de reagindo, né? Que a gente tem um monte de canal aqui no YouTube fazendo isso. E assim, eu sigo várias hashtags, assim, várias páginas, até grupos de WhatsApp que eu faço parte, só para acompanhar essas coisas. E eu vejo bastante abobrinha, assim, bastante besteira sendo postada, de profissionais diferentes, com visões até um pouco diferentes, mas que todas giram em torno de práticas pseudocientíficas ou que tentam te convencer de algo que não tem respaldo científico ou tentam comercializar algo. E é sobre isso o nosso canal, né? Para que você que esteja assistindo os vídeos adquira a crítica, para que você não caia em golpes, não caia na palavra de é, profissionais que tentam te seduzir com promessas milagrosas e cobram para isso. Então eu tô aqui de graça tentando desmistificar os assuntos e o Reagindo vai ser um quadro sobre isso. Eu vou pegar coisas que eu vejo nas redes sociais ou vídeos no YouTube ou alguma coisa assim, e eu vou atrás das informações, vou embasar sempre com as pesquisas científicas que vão estar na descrição sempre, as referências que eu usei. E aí a gente vai tentar então ir desmistificando a acupuntura para que vocês entendam que existe uma acupuntura que é baseada em evidência científica, tem gente séria pesquisando o assunto e não é, sei lá, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que pode sair falando abobrinha sem ser rebatida no assunto. Tudo bem? Então, aí eu escolhi para a gente começar um post recente que eu vi no Instagram, que eu vou colocar ele inteiro aqui, e aí a gente depois comenta por partes, que é um post de uma pessoa que trabalha com acupuntura. E eu escolhi começar com esse post não por esse post especificamente, mas pela temática que ele traz, que é uma temática que é muito comum a gente ver por aí no âmbito da acupuntura, que é uma defesa de uma possibilidade preventiva da acupuntura, de que a acupuntura é uma prática terapêutica que previne o adoecimento e que restaura sua energia exatamente para que você não adoeça, certo? E a gente vai falar um pouquinho da onde possivelmente isso vem, mas vamos com calma aí. Primeiro é importante falar, né, por que que esse argumento cola? Porque ele é feito de um jeito meio apelativo. Vocês podem ver nesse post que a pessoa fala, né, que você não precisa esperar adoecer, né? Que é como se a medicina ocidental, convencional, ela só fosse algo que maneja sintomas e que só trata a doença depois que ela já se instalou.
E o contraponto disso seria, e o ideal, eu imagino que você não queira adoecer, eu também não quero adoecer, e é muito apelativo você contrapor, existe a medicina convencional que só trata doença, que só maneja sintoma e não vai na raiz do problema. E existe uma outra medicina que aqui ele coloca como acupuntura, mas que vocês podem ver isso em diversas outras práticas, que vai na raiz do problema e que vai impedir que você adoeça se você seguir as coisas. Então, essa é uma coisa que a gente vê bastante no mercado integrativo, no mercado pseudocientífico, e é por isso que eu escolhi esse post especificamente para a gente começar esse quadro de reagindo às coisas. Então, vamos começar desconstruindo um pouco essa ideia de que a medicina ocidental, contemporânea, convencional, seja lá como você queira chamar, é uma medicina da doença, né? Como se ela só se preocupasse depois que você adoeceu. É como se ela só manejasse ali os seus sintomas ou só tratasse as doenças depois que elas aparecem. Isso é bastante propagado, né, no meio desse mundo da medicina holística, integrativa e principalmente pseudocientífica, porque é assim que eles vendem que as práticas deles fazem sentido, porque elas têm uma outra visão. Elas enxergam o ser humano como um todo, elas vão olhar para as raízes do seu adoecimento para tratar antes que você atinja doenças que sejam mais graves ou antes delas se tornarem incuráveis. E propagar isso facilita que as pessoas sejam convencidas. E por que que isso cola na população? Provavelmente você que está vendo esse vídeo já teve a experiência de ir num médico ou em algum profissional de saúde e saiu decepcionado porque a consulta foi rápida ou porque a pessoa não se preocupou em escutar todos os seus sintomas ou todas as suas queixas, ela foi objetiva. E isso é um problema da formação do profissional de saúde e não é um problema eu vou usar o termo medicina aqui, mas sempre que eu falar medicina, englobe as profissões da saúde, né? Porque é a minha área, então eu estou acostumado a falar medicina e se eu ficar me corrigindo todo o tempo vai ficar esquisito. Então não é um problema da medicina, né? É um problema da formação do profissional. E eu não digo que não existem profissionais ruins ou que talvez eles não sejam a maioria, porque talvez eles sejam. Mas dizer ou generalizar ou dizer que isso é um problema do conceito da medicina ocidental é no mínimo desatenção, para não dizer que é mau caratismo ou algo nesse sentido. Porque na faculdade de medicina a gente vai ter um departamento, uma disciplina ou um tipo de área de estudo que a gente vai chamar de medicina preventiva, saúde coletiva, social ou alguma coisa nesse sentido, que é exatamente o grupo de pessoas que se preocupa com os fatores do adoecimento, as exposições de risco e que vão buscar entender como essas exposições, esses comportamentos desenvolvem um processo que a gente chama de processo da saúde para a doença, né? Processo saúde e doença, e que vai te fazer adoecer, né? Que a maior parte das doenças é multifatorial, é complexa, tem componente genético, hereditário, ambiental, comportamental, e essas pessoas, esse grupo de estudos, esses departamentos, esses profissionais, são as pessoas que vão atrás disso. E aí eu digo que é um problema da formação do profissional, porque de fato muitas pessoas não dão bola para esse tipo de aula, né? Para esse lugar de estudo, porque muita gente que vai para a área da saúde acaba se preocupando em tratar as pessoas doentes. E isso muitas vezes é o motivo que leva a pessoa a ir fazer uma graduação na área da saúde. O que não quer dizer
que a medicina não se preocupa com a prevenção, ou que a medicina não se preocupe com o fator adoecimento e que ela só se preocupe com a doença. Entendeu a diferença? E quando a gente vai olhar para essa área de estudos da medicina preventiva, a gente pode dizer que ela vai se dividir ali, a prevenção em saúde, ela vai se dividir em primária, secundária, terciária, quaternária, que seriam os pontos aonde a prevenção faz sentido, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para um adoecimento, né, ou para uma doença, a gente vai olhar para antes disso e a gente vai observar fatores de risco, exposições ambientais ou exposições comportamentais, tipo alimentos ou outras coisas nesse sentido. A gente vai pensar em exposição emocional, ou seja, a gente vai pensar na carga de estresse afetivo que aquela pessoa está passando, se ela está sobrecarregada, se ela não está dormindo direito, e a gente analisa essas exposições. E aí, a partir disso, a gente tira conclusões se existem relações, primeiro, e depois a gente tenta demonstrar causalidade dessas relações que a gente encontra. E foi assim que a gente mostrou lá na década de 60, 70, que tabagismo causa câncer de pulmão, principalmente, e depois a associação com diversos outros cânceres, mas foi por esse tipo de estudo, em que a gente acompanha as pessoas que foram expostas a algum fator e pessoas que não foram expostas a algum fator, e a partir dessa diferença de exposição, a gente vê se existe diferença no desenvolvimento de determinada doença. Então, é com isso que se preocupa essa área que a gente chama de prevenção, medicina preventiva ou algum outro nome sobre isso. E aí, as pessoas talvez tenham essa dificuldade de associar isso com medicina, porque elas não enxergam essa parte comportamental ou ambiental como a área médica, né? Como a área da saúde, porque ela parece muito mais uma ciência humana que analisa comportamento, sociedade, estrutura social, familiar, do que parece uma área mais biológica, mecanicista, que as pessoas estão mais acostumadas a associar com a medicina, né? Mas isso está longe de ser verdade, né? Grande parte dos avanços que a gente tem de conhecimento nessa área é da área da medicina, né? Das ciências da saúde e não das ciências humanas, porque são as ciências da saúde que vão se ocupar com essa área de fator de exposição, né, comportamental e tal, e fazer essa relação, essa comparação com o adoecimento. E não só isso, né, como existe, por conta dessa associação da medicina com algo intervencionista em saúde, que se você vai em um profissional da saúde ou num médico e você sai da sua consulta sem uma intervenção que você considera uma intervenção válida, você vai levar uma queixa e você encontra um profissional que é baseado em evidência e é um profissional que vai te escutar e vai analisar o seu ambiente, os seus fatores de risco para determinada condição, e ele vai te propor mudanças de comportamento, mudanças alimentares, mudança de estilo de vida, exercício físico, mas ele não propõe uma intervenção externa no sentido de que ele não te prescreve uma medicação, ele não te solicita um exame, e está enraizado na nossa cultura de saúde que talvez esse não seja um bom profissional, porque a gente associa uma boa conduta médica com uma intervenção externa e não como um guia ou uma conversa orientativa de como você pode assumir as rédeas do seu ambiente para você fazer as mudanças e não adoecer por causa disso.
Então acaba que é uma via de mão dupla, né? A nossa formação médica atrapalha o jeito que se pratica e esse jeito que foi estabelecido, cristalizado do que é ser médico, também reforça socialmente o que é uma boa formação médica, porque ela é um modelo ainda hospitalocêntrico, né, intervencionista, que dá pouca atenção para esses estudos sociais preventivos, de análise de exposição e tal. E talvez por isso, quando você vai, e eu vou falar mais da minha área, que eu estudo mais dor, e você vai em um médico, seja num ortopedista ou num fisiatra, sei lá, num médico da dor, é mais provável que você saia de lá com a prescrição de uma intervenção do que você saia de lá com uma indicação de fazer um exercício físico orientado ou fisioterapia, porque acaba que essa dupla via de problemas fortalece esse sistema, mesmo que há já algum tempo a maior evidência ali para a maior parte das dores musculoesqueléticas, principalmente as crônicas, seja alguma forma de reabilitação e de exercício, e não práticas intervencionistas. Mas se você pensar assim, né, nessa prescrição de uma intervenção, a gente pode colocar também dentro da área da prevenção primária ali, né, que te evita adoecer, a vacinação. Né? A vacinação é uma intervenção externa, né? É uma prescrição ali que vai te impedir, óbvio que não é um escudo 100%, que se eu fui vacinado eu não vou adoecer, mas a vacinação enquanto um pacto social, quando você vacina uma população, você faz com que aquela doença, com o tempo, até deixe de existir, como é o caso da varíola, né? E a vacinação, ela mudou o rumo da história das ciências da saúde de um modo inexplicável, e isso é prevenção, né? Isso é prevenção primária, que é você propor uma intervenção populacional, e isso impede que as pessoas adoeçam. Então, falar que a medicina ocidental não se preocupa com a causalidade das doenças, ou que ela não se preocupa em intervir antes que as pessoas adoeçam, é, é uma inteligência sedentária, como diriam as meninas do Nunca Vi um Cientista. Então, assim, é uma desonestidade intelectual para te convencer de um ponto, porque ele parece fazer sentido pelas suas experiências prévias com a medicina, com profissionais que não têm essa formação, e aí você cai no conto de que você deve, para tratar um problema futuro, você deve buscar uma intervenção que seja fora da regra da medicina ocidental convencional, contemporânea. Então, tudo isso é intervenção primária, né? São intervenções que te impedem de adoecer. Como é sobre isso o post, e eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, mesmo que da última vez que eu falei isso eu fiz um vídeo de 50 minutos, eu não vou falar da prevenção secundária, terciária e quaternária, que é pós-adoecimento, né? São prevenções de diagnóstico precoce e evitação de complicações de doenças, mas tudo isso é depois que a doença se estabelece. Então, a gente vai focar aqui na prevenção primária, porque esse é o grande argumento desse e de tantos outros posts que tentam colocar a acupuntura como uma técnica de prevenção de adoecimento. Tudo bem? Então, vamos por partes nesse post e a gente vai ponto a ponto falando sobre as coisas que esse post fala. Então, logo no começo ali, os 2 primeiros curtos parágrafos deixam claro uma confusão do profissional de confundir medicina tradicional chinesa com acupuntura, como se fossem sinônimos, porque no primeiro parágrafo ele fala de
medicina tradicional chinesa, e no segundo parágrafo e para frente ele fala de acupuntura. E a gente já falou disso algumas vezes no canal, no AcuCast também, que é o nosso podcast, que a medicina chinesa e a acupuntura, apesar de existir uma técnica dentro da medicina chinesa, que é a acupuntura da medicina tradicional chinesa, que nem é toda a acupuntura, apesar disso, a acupuntura não é a medicina chinesa, né? Porque a medicina chinesa é mais do que a acupuntura, e a acupuntura hoje é mais do que a acupuntura da medicina chinesa. Então, fazer essa confusão, tentando mostrar paralelos do tipo, se a medicina chinesa fala isso, então isso se aplica à acupuntura, é também ou uma não compreensão do que é a medicina chinesa, então, ou é uma falta de leitura de textos clássicos de medicina chinesa, ou é simplesmente uma ideia de tentar te convencer de um ponto, porque você vai achar textos que vão falar de prevenção em medicina chinesa, só que não vão falar de acupuntura, e a gente vai chegar lá. E aí você fazendo esse paralelo de que a acupuntura e medicina tradicional chinesa são a mesma coisa, você faz essa associação instantaneamente, que é uma associação falsa. Tudo bem? E aí, então, a medicina tradicional chinesa de fato se preocupa com a prevenção, assim como a medicina ocidental. É inconcebível você pensar que alguém que estude o processo de adoecimento não se preocupe com o que vai, o ambiente que vai proporcionar essa pessoa doente. Porque todo mundo que está preocupado com o adoecimento está preocupado em que, além de que a pessoa doente melhore, mas que outras pessoas em volta também não adoeçam. E apesar do pensamento tradicional chinês não ser causalista, tanto quanto é o pensamento ocidental, porque a lógica de causalidade ela é mais estruturada na filosofia ocidental do que na filosofia chinesa, que tende a ser mais cíclica por conta da influência taoísta, mas óbvio que você vai ter ali em textos clássicos chineses, e eu vou dar o exemplo aqui, que é provavelmente o fundamento teórico do que é o adoecer e o adoecimento e a fisiologia e fisiopatologia da medicina chinesa, que é o Suwan, que é um dos livros que a gente encontra no Huanti Neijing, que é um compêndio de livros que datam provavelmente de algo em torno de 300 a.C. e que funda o pensamento que até hoje segue dentro da lógica da medicina tradicional chinesa. E o Su Wan, ele vai falar sobre prevenção. Só que quando ele vai falar sobre prevenção, assim como na medicina ocidental, prevenção é muito mais sobre análise de ambiente e de comportamentos e condutas do que é sobre processos de intervenção, tá? Então você vai olhar na parte em que ele vai falar sobre o adoecimento e a prevenção do adoecimento, e você vai encontrar trechos que vão falar sobre você estar em harmonia com o tal e você se alimentar de acordo com as épocas das estações e você manter um equilíbrio emocional na sua interação com os outros e você praticar determinadas questões corporais e tal. Então ele está falando sobre hábitos, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre saúde emocional e você estar consciente das suas emoções e promover uma mente equilibrada. E tudo isso não passa em nenhum momento pela acupuntura. Porque no próprio Suwan ele vai falar da acupuntura depois, quando ele for falar das intervenções. E aí ele vai falar de acupuntura, ele vai falar de sangria, ele vai falar de fitoterapia, né, de medicina herbária chinesa. E ele vai falar isso depois para restabelecer a saúde.
Ou seja, as intervenções de medicina chinesa, elas são para restabelecer saúde depois que o paciente adoeceu. E não prevenção de adoecimento, porque prevenção é comer bem, é dormir bem, é se emocionar bem, né? É você manter uma vida equilibrada de acordo com os princípios do Tao. É isso que fala os textos clássicos de medicina chinesa. Então, mesmo se você vai estudar os conceitos tradicionais, você não encontra respaldo para o uso preventivo de acupuntura. Você só vai encontrar respaldo da acupuntura como uma terapia de restabelecer a saúde e a harmonia do corpo depois que essa harmonia já se perdeu. E aí, como eu gosto de lembrar sempre, a acupuntura, inserir agulhas no corpo de uma pessoa, não é um procedimento livre de riscos, no sentido de que não é, não, pelo menos não faz mal, porque pode fazer mal. Então a gente tem muito estudo de segurança em acupuntura, de efeito colateral, mostrando que a acupuntura, apesar de improvável, ela pode ocorrer com sangramentos, hemorragias, equimoses, hematomas. O paciente pode desmaiar durante uma sessão de acupuntura. E eventos mais drásticos, né? Existem relato de caso de neurite, existe relato de caso de pneumotórax, que é a perfuração do pulmão, de perfuração de outros órgãos internos. Existe relato de caso de óbito pós-acupuntura. Existe relato de caso de paciente que saiu paraplégico depois de uma sessão de eletroacupuntura especificamente. Então, a acupuntura não é um procedimento que é para você fazer good vibes e relaxar, porque ela não é livre dos riscos que você está disposto. Então, sempre que a gente pensa numa intervenção que tenha riscos, a gente precisa conhecer os benefícios dessa intervenção para a gente fazer um cálculo de: será que os benefícios dessa intervenção superam os riscos a que a gente está submetendo esse paciente? E isso é muito importante que a gente entenda, porque dá a entender no good vibismo das pessoas de que a acupuntura é como você, sei lá, ficar sentado no sofá assistindo um filme ou alguma coisa nesse sentido, porque nem andar na rua não é livre de riscos, não é? Então, vamos colocar na nossa mente que a acupuntura tem riscos, apesar de poucos, pequenos geralmente, mas existem riscos potencialmente graves, porque existem os relatos de caso, principalmente, óbvio, em pessoas que não têm habilitação certa para fazer isso, e que a gente então precisa entender se para você que está buscando um tratamento faz sentido a gente propor essa intervenção, porque o benefício dela vai ser maior do que os riscos para você. E aí então, para a gente responder isso, para saber se vale a pena, aí a gente vai atrás das evidências. E aí eu fui atrás então de estudos que vão tentar falar sobre acupuntura dentro de uma lógica preventiva. E eu já vou deixar claro aqui que eu só encontrei um estudo que poderia ser enquadrado talvez como prevenção primária, no sentido de que ele fez acupuntura em pessoas que são saudáveis, apesar de que elas tinham insônia, então já não são pessoas saudáveis, né, porque elas já têm uma doença, mas não tem nenhuma outra condição, nenhum distúrbio de ansiedade ou depressão ou algo nesse sentido. Aparentemente eram pessoas saudáveis com problema de sono. E o estudo é com auriculoterapia, não é acupuntura sistêmica. Esse é um estudo de 2024 com 16 pessoas. Então, não é um estudo que vale a pena a gente destrinchar, porque é um único estudo muito pequeno, numa população muito específica, que ele fala que houve melhora nos parâmetros de insônia e nos parâmetros de estresse emocional, ele usa uma escala para isso.
Só que a partir do momento que você melhora a insônia dos pacientes, eles melhoram o estresse emocional. Concorda comigo? Se você tem boas noites de sono, você costuma ser uma pessoa menos estressada. Então não dá pra gente falar, excluir a parte do sono da parte do estresse emocional e falar que a acupuntura é benéfica no sentido de que ela vai te ajudar a ser menos estressado. E aí, se você já fez acupuntura, talvez você esteja falando agora na sua cabecinha: ah, mas eu faço acupuntura e eu me sinto menos estressado. Provavelmente por isso, porque a acupuntura ela faz uma liberação, mesmo que provavelmente momentânea, de serotonina, noradrenalina, dopamina, alguns estudos sugerem também. E ela também te faz dormir melhor, e é um momento que você fica, sei lá, 20 minutos parado, sem ninguém te enchendo o saco, sem seu celular tocar. E provavelmente esse é a parte terapêutica que faz você se sentir menos estressado. Então, não vale a pena te expor ao risco de furar você. É só você desligar o celular, deitar num quarto escuro e falar: ninguém me perturbe pela próxima meia hora, que provavelmente o efeito terapêutico vai ser o mesmo. Tá bom? E aí os outros estudos que vão falar sobre acupuntura em prevenção, eles são de prevenção terciária. Então são pacientes com doenças, então pacientes oncológicos, pacientes com enxaqueca, pacientes paliativos, pacientes que têm outras doenças e que a acupuntura é usada para tentar prevenir novas crises de alguma coisa, ou novas crises de dor, ou novas crises de vômito, ou novas crises de cansaço, fadiga, mal-estar, insônia, mas todos em populações doentes, tá? E exatamente porque não se estuda a prevenção, porque nem dentro da onde a acupuntura surge, que é a medicina chinesa, a acupuntura era usada para prevenção. Então a acupuntura não vai prevenir que você adoeça, nem que uma doença vire uma doença grave. A acupuntura, ela é uma técnica terapêutica que, pelo que os estudos mostram, funciona para algumas coisas, como por exemplo enxaqueca, insônia, ansiedade, alguns estudos para depressão, dor, tanto aguda quanto crônica, musculoesquelética, e outras tantas coisas. E aí, se você quiser, sei lá, você está com algum problema para dormir porque você está estressado, você quer um momento de relaxamento, vai fazer curso de mindfulness, vai fazer TCC, terapia cognitivo comportamental, ou psicanálise, se é a sua vibe mais analítica, também não tem problema nenhum, porque são procedimentos livres de risco e que vão te trazer tanto o bem-estar quanto a acupuntura, se não mais. Ou seja, a acupuntura, pela evidência científica, pelo que a gente encontra na literatura, não é uma prática preventiva, assim como na medicina tradicional chinesa, a acupuntura também não é uma prática preventiva. Então, essas duas linhas de pensamento estão em acordo e falta a gente convencer as pessoas que estão ganhando dinheiro falando que é. E aí, se a gente for olhar o que essa pessoa coloca ali como o que isso significa na prática clínica, né? Então, ela lista ali 4 coisas, né? Que a acupuntura vai melhorar a sua adaptação ao estresse. Não sei se ele leu esse artigo de 2024 que vai falar sobre estresse emocional, porque é o único artigo que eu encontrei que fala sobre isso, ou se ele está se baseando no relaxamento que ele promove sobre os pacientes, mas isso não é válido, né? Porque o setting da acupuntura, né? O ambiente em que a pessoa faz a acupuntura é um ambiente anti-estresse. Exatamente porque ela fica parada, geralmente ou em silêncio ou com uma música tranquila por 20 minutos a meia hora, e a gente estimula pontos que liberam serotonina e tal, e que, portanto, causam prazer, mesmo que seja momentaneamente. Então, isso aí, furada provavelmente. Aí ele vai falar de regulação do sono, a gente falou de sono, de fato a gente tem estudos contundentes de que parece que a acupuntura melhora o padrão de sono, a gente não sabe se a longo prazo ou se só
ao longo do tratamento da acupuntura, mas provavelmente o padrão de sono melhora mesmo. Mas aí, de novo, né? Se for só para sono que você vai fazer a acupuntura, tem outras terapias, outras intervenções, tipo higiene do sono, tem terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, mindfulness, outras práticas meditativas, fazer exercício físico, né? Não adianta você chegar para mim e falar, eu tenho insônia e eu quero fazer acupuntura para isso. Tá, mas você fica no celular até você deitar. Você deita com o celular do lado, inclusive. Você fica ali mexendo na tela na tua cara, enquanto você tá prestes a dormir. Aí, quando se bate o soninho, você desliga a tela, põe o celular do lado e deita e dorme. Aí você não faz essa higiene do sono, certo? Então você usa bebida estimulante, você trabalha até tarde, coisas assim. Você não faz exercício físico. Exercício físico é comprovadamente bom para insônia. Você não, aí você é estressado, mas você não faz terapia, você não faz meditação, então você não tem nenhuma outra forma de manejar. Você vai fazer acupuntura pro resto da tua vida porque você não quer mudar o seu redor, você não quer mudar seus hábitos. Você entendeu? Então é para isso que a gente, enquanto médico, tá lá, para te orientar. E não ficar fazendo só porque você quer pagar para fazer acupuntura e se sentir bem com isso. Aí ele vai falar de energia diária, seja lá o que isso for. Se ele estiver pensando em disposição, dormir melhor também é uma boa forma de você ter uma boa disposição para o dia. Então a mesma coisa que eu falei para o sono vale aqui, mas se ele estiver pensando em fadiga crônica, tipo a síndrome da fadiga crônica, isso é uma coisa que aparece em várias doenças, né? E a gente tem estudo em fadiga, por exemplo, em fibromialgia, mostrando que a acupuntura melhora a fadiga em fibromialgico. Mas isso não quer dizer que a acupuntura melhora a fadiga em pessoas que só estão cansadas, estressadas, sobrecarregadas com o trabalho. Você não consegue fazer essa transposição porque existe uma fisiopatologia do cansaço dentro da fibromialgia que não é o mesmo mecanismo do porquê você está cansado, porque você não dormiu direito, porque está brigando com o cônjuge. Você entendeu a diferença? Então, a energia diária, seja lá o que isso for, não é uma justificativa válida do porquê você tem que ficar fazendo acupuntura pro resto da vida. É dormir melhor, é se alimentar melhor. Também não tem suplemento que faz isso. Né? Hoje o pessoal tá falando, toma coenzima Q10, toma isso, toma aquilo. A não ser que você esteja deficiente de alguma vitamina, tipo, por exemplo, deficiência de B12 pode causar cansaço, principalmente a longo prazo, porque vai diminuir ali vai mudar a morfologia das células vermelhas, vai te causar uma anemia até em certo ponto, e aí você vai se sentir cansado por falta disso. Então, vamos corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Apoio ao sistema imune ou imunológico é uma coisa doida, né? Porque a gente escuta isso e até hoje eu não consegui entender o que isso significa, né? Inclusive páginas profissionais aí do ambiente médico ficam falando que a acupuntura fortalece o sistema imune. E aí eu não sei o que eles querem dizer com isso. Porque, assim, será que a acupuntura previne infecções? Então, tipo, se você tem algum grau de imunodeficiência, fazer acupuntura vai impedir que você adoeça? Não temos estudo sobre isso. E não existe também nada que faz um boost imunológico, porque imunologia não é uma coisa assim, o que é o sistema imune, né? Em que área do sistema imune que você está agindo? É aumentando a quantidade de célula, é melhorando a produção de anticorpo? O sistema imune é super complexo. E de novo, né? Causas multifatoriais. Você não está dormindo bem, você está emocionalmente abalado, você não está se alimentando direito, você não está fazendo exercício, como é que você quer ter uma boa imunidade só fazendo acupuntura? E aí o equilíbrio emocional e metabólico para mim assim é a cereja do bolo, né? Porque que raios é equilíbrio emocional e metabólico? Então, equilíbrio emocional, eu imagino que seja a vibe que os chineses falavam lá no Suan, né? Então, você é uma pessoa emocionalmente estável. Então, você vai lá, você vai em ambientes estressores e você não vai brigar com ninguém e tal. Assim, eu nunca vi nenhum paciente de acupuntura virando santo ou parando de brigar com as pessoas. Eu vejo
que pacientes ansiosos, eles tendem a sofrer menos, né? Porque eles melhoram os sintomas ansiosos deles. Mas paciente saudável, ele tem a brisa do relaxamento da acupuntura. E talvez por isso ele se estresse menos, porque ele coloca a âncora dele ali na acupuntura, um momento de relaxamento que podia ser ir no ofurô no spa. Provavelmente teria a mesma resposta de equilíbrio emocional. E em termos de evidência e estudo sobre isso, mindfulness é muito mais estudado para manejo de estresse crônico do que a acupuntura. E não tem riscos. Então, de novo, mudança de comportamento. Prevenção é mudança de comportamento. E aí, sabe qual é o perigo disso, né? Por que eu tô batendo nesse ponto? Deixa as pessoas fazerem, né? Mas não, porque o perigo disso, além do risco de expor pessoas a um procedimento de acupuntura, que é um procedimento que tem riscos, a gente está ensinando a população a exteriorizar a solução dos seus problemas. Então eu estou mostrando para elas que se elas fizerem acupuntura, elas vão ser emocionalmente estáveis, elas vão dormir bem, elas vão ter um sistema imune forte, elas vão ser bem dispostas e então elas podem continuar fazendo as mesmas cacas que elas fazem e que causa tudo isso. E aí você vai falar que é a medicina ocidental que não se preocupa com as causas? Porque assim, se você está fazendo acupuntura num paciente com esse tipo de queixa e não orientou ele a comer melhor, fazer exercício físico, fazer higiene do sono, fazer terapia, eu acho que você está sendo um pouquinho antiético, né? Porque você não está resolvendo o problema dele, você está promovendo uma brisa. A brisa do relaxamento da acupuntura. Agora, se você orientou tudo isso, o paciente fez isso e se sentiu melhor, não foi por causa da acupuntura, foi porque ele mudou tudo isso. Então, o risco é a gente fortalecer o pensamento de que as soluções dos nossos problemas estão no profissional. É ele que vai solucionar o meu cansaço, é ele que vai solucionar o meu sono, é ele que vai fazer eu não matar o meu chefe a próxima vez que ele me der um xingo. E não é isso, né? São as nossas mudanças, os nossos hábitos e as nossas condutas que mudam o jeito que a gente interage com o nosso processo de adoecimento e que de fato previnem que a gente tenha doenças graves ou coisas assim, como por exemplo, pare de fumar para não ter câncer. Tudo bem? Bom, então é isso. As referências estão aqui embaixo. Óbvio que eu não coloquei todos os artigos que eu li, porque tinha um monte de artigo, porque eu fui lendo para ver se eles citavam algum artigo de prevenção e tal, mas eles falavam de prevenção secundária ou terciária, não sei o que. Então acaba que eu não coloquei aqui. Eu coloquei os mais relevantes, inclusive da prevenção terciária, de crise de migrânia e coisas assim. E o artigo da Aurículo está aí também, das 16 pessoas que fizeram. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, interage com a gente no Instagram, acompanha o AcuCast também, deixa o like aqui no vídeo e vamos espalhar a palavra da acupuntura baseada em evidências. Eu espero que eu te veja no próximo vídeo. Até!